Olá, que a graça e a paz de Cristo Jesus, o Senhor, esteja com você, com toda a sua família. Eu sou Clésio Ribeiro e mais uma vez vim aqui compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. Antes de iniciar, você que ainda não é inscrito nesse canal, clique aqui embaixo, se inscrever. Tem mais uma quantidade de mensagens aqui no meu canal que você pode navegar e ouvir à vontade. Todos os dias tem mensagem especial e às vezes eu posto oração aqui também, atendendo os pedidos de oração dos irmãos que são inscritos aqui no canal. Hoje eu quero comentar um pouco com vocês sobre algo que é muito importante para a vida de todos nós. Descobrir qual é o propósito para as nossas vidas faz toda a diferença. E como é que nós podemos saber qual é o propósito que nós temos para a nossa vida? Bom, em primeiro lugar, nós que somos cristãos, nós que professamos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós temos como guia de fé e prática a palavra de Deus. E não somente isso, nós temos como a nossa inspiração, como nosso guia, quem nos conduz à salvação, que é Jesus Cristo. E Jesus, no livro de Lucas, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 19, verso 10, ele diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Ou seja, para Jesus, o propósito da vida dele era que Jesus veio salvar aqueles que havia perdido. Porque o Filho do Homem, que foi Jesus, ele veio para salvar todos aqueles que se haviam perdido, inclusive eu e você. Agora imagina você que nós, como seres humanos, nós somos muito importantes para Deus. O livro de João, o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, o Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o propósito de Jesus, ele já era pré-definido antes mesmo da fundação do mundo. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo foi o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que o mundo, que Deus falasse haja luz, Deus falou haja cruz. Porque nós sabemos que Jesus foi escolhido para vir e para resgatar todo aquele que havia perdido. Como é que a gente pode explicar isso? Mas é meio complexo. É para nós, humanos, que vivemos uma vida temporal. Mas Deus, ele é atemporal. Então, não tem passado, presente e futuro. Para ele tudo é a mesma coisa, porque ele é. E nós não somos. Nossa vida é passageira. Então, quando nós paramos para refletir sobre um propósito de vida, nós temos que entender que o nosso propósito de vida tem que estar alinhado com o propósito do nosso líder, do nosso guia, de quem veio aqui e de morreu por nós. O propósito de Jesus, ele veio salvar aquele que estava perdido, que sou eu e você. Cada ser humano é tão importante para Deus que a única coisa que faz com que os céus para e faça festa é quando um pecador se arrepende. O texto de Lucas, capítulo 15, verso 10, diz que os anjos da presença de Deus veem a festa no céu. Ou seja, Deus faz uma grande festa quando o pecador se arrepende. O foco de Deus, ele é completamente diferente do nosso. O seu foco está voltado para o perdido, para aquele que precisa de ajuda. Então, normalmente, eu vejo muitas pessoas que eles são bons demais. Eles são tão bons, que não tem espaço para Deus na vida deles. Eu vejo pessoas dentro da igreja que eles são perfeitos. Na visão deles, eles são as melhores pessoas do mundo. Quando o homem não reconhece que ele é fraco, pecador, carente da misericórdia de Deus, ele nunca pode ser encontrado. Mas graças a Deus, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós temos certeza que o Espírito Santo, um dado momento, vai pegar essa pessoa, vai mostrar para ele o quanto ele é fraco, o quanto ele é pecador e que ele é carente da misericórdia de Deus. Então o foco de Deus, ele é completamente diferente do nosso. O foco de Deus é salvar a cada um de nós, porque nós estamos perdidos. A nossa tendência é sempre desejar ficar no monte, longe dos problemas, na presença de Deus. Nós queremos sentir a glória de Deus no alto da montanha. O que significa isso? Que nós queremos estar em um lugar onde os problemas não nos alcançam. Tem um texto da Bíblia Sagrada que fala sobre o Monte da Transfiguração, aonde Jesus, junto com Pedro e alguns dos outros discípulos, eles sobem para orar e naquele momento tem a transfiguração, aonde aparece
Duas pessoas que começam um diálogo com Jesus. Pedro já chama Jesus ali depois e fala, vamos aqui fazer algumas tendas, uma para o Senhor e outra para a gente gente possa ficar aqui. Só que o ministério de Jesus não estava no alto do monte. O ministério de Jesus estava em descer do monte para que ele pudesse resgatar todas as pessoas que se haviam perdido. Ele veio para salvar. Não importava para ele se lá apareceu Moisés, se apareceu Elias, quem tem aparecido para eles. Se ele ouviu a palavra dizendo, este é meu filho amado, a quem eu me comprazo, aí ele disse, não tem problema, não é isso o foco. O foco ali, o foco de Jesus naquele momento estava em descer do monte e mostrar para eles que verdadeiramente ele era o Senhor e que ele estava ali com a missão de resgatar aquele que havia perdido. Só para ter uma ideia do texto, em Mateus 17, diz assim, 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceu Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos em terra, e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo, a ninguém contais a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os discípulos os interrogaram, dizendo, por que razão dizem estas? Então os escribas que é mister que Elias venha primeiro. E Jesus respondeu, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que Jesus estava falando de João Batista. Depois desse texto a gente vê que no alto do monte, quando Jesus sobe e que ele vê a transfiguração ali, que ele se transfigura, que aparece Elias e Moisés, os discípulos ficaram abismados, já queriam ficar no alto do monte, eles não queriam mais descer. Mas para Jesus importava descer, porque ele teria que primeiro salvar aqueles que estavam perdidos. A missão de Jesus era resgatar todos aqueles que estavam doentes, feridos, cansados, desesperados. E é o que acontece na sequência. Como Pedro queria fazer as tendas, ele queria fazer as tendas, queria fazer os tabernáculos, mas no pé da montanha tinha uma pessoa que estava necessitada, precisando de ajuda. No texto, no verso 14 em diante, diz assim, e quando chegaram a multidão, aproximou-lhes um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo, Senhor, tenha misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Observe que enquanto os discípulos estavam interessados em ver a presença de Deus e ver a glória de Deus no alto do monte, Jesus estava interessado em descer do monte e proclamar o ano aceitável do Senhor, em restaurar aquele que havia se perdido, em curar aquele que estava doente, em expulsar o demônio daquele que estava endemoniado. Jesus ainda hoje faz isso e nos cobra a mesma coisa, que nós tenhamos o mesmo espírito que ele tinha, que a gente possa subir a montanha para buscar a Deus, que a gente possa orar, que a gente possa ir ao seminário, ler e estudar a palavra de Deus, mas que a gente possa sair pelo mundo e levar e apregoar o ano aceitável do Senhor, a fim que todos se chamem carvalho de justiça. Queridos, é algo que nós temos que entender, que tudo na vida nós precisamos estar alinhado com a vontade de Deus. Se nós desejarmos ter uma vida muito mais que feliz, bem-aventurados, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Somente quando nós estivermos no centro da vontade de Deus é que nós podemos ter uma vida 100% felizes.
Como é que nós podemos estar no centro da vontade de Deus? Em primeiro lugar, é mudando o nosso foco, é alinhando o nosso propósito ao propósito de Deus. Não fazer como os discípulos, que queriam ficar no alto da montanha, mas sim fazer como Jesus, descer da montanha e curar o doente, em pregar a palavra, em anunciar o ano aceitável do Senhor, trazer libertação para os cativos e oprimidos. É isso que tem que ser o nosso propósito. E qual que é o teu propósito hoje? Aonde você tem colocado o seu propósito? O seu propósito você tem colocado nas coisas desse mundo? Se você tem colocado o seu propósito nas coisas desse mundo, somente em trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, comer, beber, dormir, trabalhar, comer, beber, dormir, trabalhar, se divertir, comer, beber, dormir, a sua vida vai ser uma vida triste. Porque não há nada que você possa fazer que vai suprir esse vazio existencial que tem dentro de você, que não é suprido por nada. Esse vazio que você tem aí dentro, eu também tive um dia, e só pôde ser preenchido com a presença do Espírito Santo, quando começou a reinar em minha vida. A partir dali, eu pude alinhar o meu propósito de vida com o propósito de vida de Deus. Só para você ter uma ideia, as coisas mais importantes da vida não são coisas, são os relacionamentos. As coisas mais saborosas, as coisas mais bonitas, as coisas mais prazerosas da vida, elas não são compradas. Você não paga absolutamente nada para isso. Você já esteve com sua família alguma vez andando por uma praça? Você já fez uma caminhada no parque com a sua família, com sua esposa, com seus filhos? Você já ficou sentado à beira de um rio e você pôde tirar desses momentos como os momentos mais prazerosos da tua vida? Então, meu querido, tenha certeza de uma coisa: as coisas mais prazerosas da vida, as coisas mais saborosas, elas não têm preço, porque elas já foram dadas por próprio Deus na criação do mundo. A nós cabe a incumbência de admirar essas coisas, de sentir o prazer nas pequenas coisas e alinharmos com os propósitos de Deus e parar de viver uma vida corrida, sofrida, desesperada, vivendo com síndrome de ansiedade generalizada, muitos que chegam até ao burnout, porque o esgotamento físico e emocional deles é tão grande em virtude de trabalho, correndo atrás de trabalho, correndo atrás do seu lugar ao sol, sendo que a única coisa que você deveria fazer era sentar e assistir um belo e um lindo pôr do sol com a sua família, ouvir as ondas do mar, ter uma família linda, ter os seus filhos lindos, ter amigos, curtir o prazer da vida, mas acima de tudo, você estar alinhado com os propósitos de Deus para a sua vida. Porque tudo isso que eu falei foi o que Deus fez para você. Você já observou, se você tem filho, como é prazeroso quando teu filho dá um lindo sorriso para você? E esse sorriso não tem preço, foi Deus que fez. Nós vivemos uma vida ansiosa. Nós vivemos ansiosos por toda sorte de problemas pessoais. Muitas vezes achamos que podemos resolver os nossos problemas, mas não conseguimos. Está na hora de ter uma mudança no foco. Essa mudança, ela precisa estar a partir de dentro de nós para fora, uma mudança de dentro para fora, mudando o nosso foco, mudando aquilo em que nós olhamos. O texto de 1 Coríntios 10, 24 diz assim, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do outrem. Quando você começa a buscar só o seu próprio interesse, só a sua própria luta, você se acumula de problemas e problemas e problemas. Mas quando você começa a resolver o problema do outro, automaticamente a sua vida começa a deslanchar muito mais. Eu sempre comento com meus amigos que oram juntamente comigo, que é muito mais importante que a gente ore um pelos outros e incluir pessoas até mesmo que nem nos conhecem em nossas orações. Porque enquanto a gente está orando por eles, Deus está cuidando dos nossos problemas e Ele está resolvendo os nossos problemas enquanto nós estamos trabalhando em prol do reino de Deus. O foco de Deus, querido, é o pecador. É aquele que mais precisa de ajuda. É aquele que está sofrendo. Assim eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Isso quem disse foi o apóstolo Paulo, na carta de 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 33. Um dos conselhos sábios que eu posso dar a qualquer um
que está vivendo uma vida cansada, oprimida, que está agoniado de ansiedade, que não tem mais saída, o meu conselho é: para de olhar só para os seus problemas. Existem pessoas ao seu redor que estão morrendo sem conhecer a Jesus, e Deus quer te usar para fazer a diferença nessa terra. Então eu vou te dar um conselho aqui: deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, porque tem muita gente precisando ser impactadas pela palavra de Deus e pelo seu testemunho de vida. E você está aí muitas vezes parado, cansado, e não sabe a quem recorrer e como sair deste lugar onde você está. Então deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, que Ele vai te usar e você vai ser infinitamente recompensado. Uma outra dica foi o próprio Jesus que disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Está em Mateus 6,33. Que demais coisas são essas? O que comer, o que beber e o que vestir. Porque se Deus cuida das aves do céu, se Ele cuida dos lírios dos campos, Ele também vai cuidar de você. Uma coisa que nós temos que aprender nas Sagradas Escrituras é que existem pessoas que dão verdadeiros exemplos para nós de como nós devemos agir. Muitas vezes a gente, quando se converte, a gente pensa: como é que eu vou fazer para ser um grande pregador? Em primeiro lugar, que ninguém nasce grande, todo mundo nasce pequeno. Nenhum negócio nasce grande, todo negócio nasce pequeno. Quando a gente se chega a Deus, é da mesma forma. Quando nós nos achegamos a Deus, é da mesma forma, a gente chega de pequeno. E nós temos grandes exemplos na Bíblia. Por exemplo, a mulher samaritana, ela foi uma agente especial de Deus, ela foi uma missionária. Ela nunca tinha andado com Jesus, ela não conhecia, ela não fez um curso teológico, ela não fez uma faculdade teológica, ela não fez absolutamente nada. Mas a mulher samaritana estava ali na beira do tanque, do poço, para tirar água, e chega Jesus até a presença dela. E naquele momento ele pede: mulher, me dê de beber. E ela olha para a cara dele e vê que ele é judeu. E fala: olha, eu sou samaritana, você sendo judeu, vem a mim pedir água. Mas Jesus olha para ela e fala assim: mulher, se você conhecesse quem aqui está na tua frente, você que pediria água, e eu lhe daria uma água que mataria a sua sede, que você nunca mais voltaria a ter sede, mas que você se tornaria uma fonte que jorraria daqui para a vida eterna. E ela pede da água. E Jesus desnuda o pecado daquela mulher naquele momento, que fala da quantidade de maridos que ela já teve, que ela não se saciou com nada, ninguém era bom o suficiente para ela. Mas no momento em que Jesus toca no problema da vida dessa mulher e que ela se sente os seus pecados desnudos na presença de Jesus, ela olha para ele e fala: vejo que és um profeta. A mulher foi confrontada por Jesus. Jesus confronta aquela mulher, chama ela de uma mulher pecadora. E mesmo assim, ela se torna uma evangelista naquele momento. Ela vai para a cidade, chama todas as pessoas: olha, o Messias, aquele que foi enviado, eu encontrei esse homem, ele desnudou todos os meus pecados, e a minha vida foi mudada, eu não sou mais aquela pessoa amarga, agora eu venho aqui, eu quero chamar vocês. Ela só faltou dizer: eu encontrei a pérola de grande valor. Aquela mulher que já tivera 5 maridos, e o que ela tinha nesse momento que não era dela, ela vivia às margens da sociedade, mas no entanto, quando ela encontra Jesus, ela volta para a sociedade e convida toda a sociedade para ter um encontro com Jesus. Foi assim na minha vida. O dia que eu tive um encontro genuíno com Cristo, eu pude voltar a todos os lugares onde eu passei e convidar as pessoas: vem, olhe para mim e veja. Porque assim como está escrito no livro do profeta Isaías: olhai para mim e sereis salvos todos os moradores da terra. A gente tem que parar com esse negócio de dizer: vem e olhe para Jesus, você só tem que olhar para Jesus. Não, olhe para mim, porque a Bíblia também nos fala em Malaquias: então vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Olhe para a minha vida, olhe para a vida dos nossos irmãos e veja que as coisas que acontecem na nossa vida é somente pela graça e pela misericórdia de Deus, porque nós não somos melhores do que ninguém, nós somos servos e estamos sendo guardados por Ele. Aquela mulher foi testemunhar que Jesus tinha aparecido na vida dela e que tinha desnudado todos os pecados dela, e que ela não via outra coisa a não ser a transformação que havia nela. E naquele momento ela queria que outras pessoas também tomassem dessa água, que outras pessoas também fossem transformadas. Quer viver uma vida plenamente feliz?
entenda que o teu propósito é também transformar outras vidas. Uma pergunta que alguém pode fazer nesse momento: como é que eu posso ser um agente de transformação nessa terra? Como é que eu posso ser um missionário? Como é que eu posso ser um evangelista? Eu preciso de autorização de alguém? Sim, você precisa. Você precisa de uma vida cheia do Espírito Santo. Você precisa estar cheio do Espírito Santo, porque quando você estiver cheio do Espírito Santo, toda vez que você tocar num determinado assunto, a pessoa vai falar: é isso que eu estava pensando, era isso que eu precisava ouvir. Olha que coincidência! E não existe coincidência, existe Jesuscindência. Existe o Espírito Santo que fala sobre cada um de nós. O que existe é o Espírito Santo que nos toca e nos leva a conversar assuntos em que é comum a todas as pessoas, para que a gente possa iniciar a evangelização. Uma dica que eu dou: sorria. Um sorriso quebra todas as defesas. Como o texto de Provérbio diz, Provérbios 15:13, o coração alegre aformoseia o rosto, mas o triste do coração, o espírito se abate. Se você está feliz, se você está sorridente, todo mundo quer andar perto de pessoas felizes. Sorria, sorria, porque Jesus Cristo te comprou por um alto preço e você vai morar no céu, você é salvo. Você tem motivo para sorrir 24 horas por dia, porque você foi alcançado por Ele. Dê atenção às pessoas. Escute o que as pessoas estão falando. Eu estava recentemente frequentando uma igreja em que todas as vezes que eu ia dar um estudo bíblico, tinha uma irmã que começava a falar e ela falava, parece que ela não parava nunca. Mas eu prestava muita atenção no que ela falava, porque muitas vezes as palavras que ela falava, ela se perdia e ela tentava recomeçar e continuava de novo e levava 5, 6 minutos e as pessoas ficavam agoniadas, mas eu continuava ouvindo ela. Por que que eu a ouvia? Porque quando eu olhava no rosto daquela irmã, eu via alguém verdadeiramente crente. Eu via alguém que eu confiava. Eu via alguém que orava por mim. Eu via alguém que orava por outras pessoas. Ela não era muito bem, ela não falava plenamente, ela não conseguia ser clara, então ela precisava de mais tempo para ser clara. Mas ela não precisava nem falar. Que o sorriso que ela carregava no rosto, a alegria que ela carregava no coração, o perfume do Espírito Santo que estava sobre ela, fazia com que nós sentíamos uma sintonia muito grande. Uma sintonia, porque era o Espírito que estava se comungando com o Espírito. E eu não a interrompia. Quando ela terminava, ela ainda me agradecia, porque eu pude esperar ela concluir o raciocínio dela. Ainda hoje tenho contato com essa irmã e é um prazer ouvir as mensagens quando ela me envia. Porque ela também tem valor no reino de Deus. Quando você interrompe abruptamente uma pessoa, no momento em que ela está falando, você passa uma mensagem, você está dizendo para ela que o que ela está falando e até mesmo ela não tem valor nenhum. Então preste atenção, querido, numa coisa. Aprenda a ouvir mais as pessoas. Porque por mais que você se ache a pessoa especial, por mais que você seja ungido de Deus, ninguém é tão sábio que não tenha nada a aprender e ninguém é tão burro que não possa lhe ensinar. Aprenda, escute, ouça, porque Deus tem coisas grandes a fazer ainda, a falar. E Ele quer usar pessoas como você, mas às vezes você precisa também dar atenção às pessoas. Outra dica que eu deixo: fale o nome das pessoas. Não existe palavra mais doce do que quando alguém escuta o seu próprio nome. Você está pregando o evangelho e você cita o nome da pessoa que está sendo evangelizada. Ela fala: nossa, ele lembra de mim. É importante. Eu ando em muitos lugares, eu trabalho com muitas pessoas, eu prego em um monte de lugares, é difícil eu decorar o nome das pessoas, mas quando eu chego num lugar eu pergunto: irmão, como que é seu nome mesmo? A pessoa fala: isso, você lembrou? Fala: glória a Deus, estou me esforçando. Irmãos, entenda uma coisa, faça as pessoas se sentirem importantes. O texto de 1 Pedro 1,17 diz assim: tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai a Deus. O texto de Romanos: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-se ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-se em honra uns aos outros. Esse mesmo texto de Romanos 12, lá para o final, ele diz uma coisa tremenda, né? 12 a 17, se eu não me engano: não deveis nada a ninguém, a quem tributo, a quem imposto, a quem honra.
Não seja devedor de ninguém, a não ser o amor. Isso sim, você pode dever e pode fazer tudo. Entenda uma coisa, quando você for criticar as pessoas, critique no privado. E quando você for elogiar, elogie em público. Porque Deus se agrada de quem corrige com mansidão. E todas as pessoas que são corrigidas com mansidão conseguem chegar ao aperfeiçoamento da fé. Voltando aqui para a gente concluir. Qual é o verdadeiro propósito da sua vida? O que foi que Deus escolheu para você? São os seus maiores sonhos? Será que Deus te projetou apenas para casar, para ficar rico, para ter filhos, ter casa própria, comprar um carro novo, trocar de carro, comprar uma bicicleta nova, trocar de roupa, comprar, ficar rico, ganhar dinheiro, ficar rico, comprar, ficar rico, ganhar dinheiro, Será que foi para isso? O propósito principal de Deus é nos fazer pescadores de homens, como ele fez com Pedro, com Tiago, com João, com todos os homens, quando ele chamou: vinde, segue-me, que eu farei de vocês pescadores de homem. Esse é o nosso verdadeiro chamado. Deus te chamou para gerar vidas, para ganhar vidas. E se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer com a tua vida? Você vai viver uma vida triste. E quem está te falando é alguém que sofreu com síndrome de ansiedade generalizada. Síndrome de burnout, ficava noites e noites sem dormir. Tudo por quê? Na ânsia de trabalhar, de conquistar, eu comecei a deixar o meu propósito de lado. E eu tinha abandonado a pregação do Evangelho. E eu fui me tornando uma pessoa amarga, cada dia mais isolado. Por quê? Porque eu não estava fazendo aquilo que Deus determinou para a minha vida. Então ouça o meu conselho de alguém que já passou por isso. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Faça como Isaías, que naquele grande dia, no ano em que morreu o rei Uzias, que ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e que o séquito do Senhor enchia e tomava conta da terra, e que ele viu os serafins cantando santo, 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 santo ao Senhor, e toda a terra está cheia de sua glória. Depois dele ser tocado pela brasa viva que um dos serafins trouxe e tocou ao seu altar, e quando ele ouviu o clamor: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele se colocou de pé e clamou e disse: envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. Que você nesse momento possa fazer essa oração juntamente comigo. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, e tenha certeza que Deus vai inclinar os seus ouvidos, ele vai ouvir a sua oração, vai te pegar pela mão, vai te levantar e vai te erguer às nações, para que você seja como Cristo e como os discípulos dele se tornaram. Que Deus abençoe você e a tua casa, em nome de Cristo Jesus.